consultório a cistite de repetição. Eu aqui acabei dividindo em mulher jovem e mulher idosa. Aquela mulher que começou a vida sexual e começou a ter mais cistite, queria saber orientações que os senhores dão para essa mulher. Se dá, manda tomar um pouco de antibiótico antes da relação, esvaziar bexiga, enfim. Se manda tomar cranberry, se tem uma posição que é para evitar ou deixar de fazer ou fazer. Vamos começar aqui, André. O que você sugere para a mulher jovem que tem cistite de repetição? Bom, a gente primeiro fazer algumas orientações de comportamentais para ela, esvaziamento. Veja essa paciente é uma paciente que tende a reter urina, se ela retém urina após a atividade sexual, se às vezes o tipo de roupa que ela utiliza, ingesta hídrica, toda essa parte comportamental. Quando a gente vai para os guidelines, a gente vê que o nível de evidência em relação a alguns tipos de tratamento não são muito bons, né? Então, se a gente pensa em vacinas, as vacinas orais, né, elas têm talvez uma melhora aí de uns 30% a 40% da população, falando especificamente de infecção de repetição em mulheres, né? Tem pouca ou nenhum resultado em outros tipos de prevenção. Eu uso, geralmente associo algum tipo de vacina ao tratamento medicamentoso desse tipo de paciente. Acho que a antibiótico profilaxia é a forma melhor de você conduzir esses pacientes. Se é associado à atividade sexual, você pode então fazer essa profilaxia associada ao coito. Cranberry... Desculpa, só. Você dá um comprimido antes, quantas horas? Meio receita de bolo para a plateia. Você dá quando é relacionado ao coito, que remédio que dá e com a posologia. Como é que prescreve a sua receita? Na verdade, eu oriento esse paciente para tomar algumas horas antes, geralmente macrodantina é o que a gente prescreve. Macrodantina, uma hora antes da relação? Isso. Tá. E esvaziar a bexiga antes e depois da atividade sexual. O cranberry realmente eu não tenho utilizado porque a gente não tem evidência científica de que hoje mostra vantagem na sua utilização. Walter, para essas mulheres jovens com cistite de repetição, você usa também quando é relacionada à atividade sexual, você prescreve antibiótico também? Prescrevo, assim. Qual que é a sua preferência de antibiótico? Eu prescrevo macrodantina ou eu prescrevo após a relação sexual. Macrodantina após. Tá. Mas uma coisa que eu acho que, concordo com o que o André falou, mas que eu acho que faltou, independente da idade da mulher, é isso, é pesquisar obstipação, né? E vulvovaginite. Então... Vocês acreditam que eu tenho a experiência que o tipo de anticoncepção possa interferir, tipo algum anticoncepcional oral, o DIU possa interferir em flora e tal? Olha, a minha experiência, eu vejo a mulher com DIU, que usa DIU, com risco um pouco maior de ter infecção recorrente de urina. Essa é a minha experiência. Você já indicaram trocar, consultar o ginecologista para trocar esse anticoncepcional? Nunca aconteceu comigo, mas eu não teria nenhum pudor de orientar esse tipo de conduta nenhuma. Dr. Majo, também prescreve antibiótico pré-relação, depois, qual antibiótico? Acho que pré-relação fica um pouco difícil. Eu tenho a impressão que na prática você falar para a mulher vai tomar um comprimido, tomar um antibiótico uma hora antes da relação, para ela prever que vai ter a relação uma hora depois. Não é fácil, né? Mas eu digo sempre ou após a relação, ou então contínuo, macrodantina. Macrodantina é uma droga muito interessante, né? Porque não tem surgido raças resistentes, apesar de ter tantos anos de uso, né? É uma droga muito interessante. E eu costumo falar para os pacientes, quando eu prescrevo, geralmente eu falo, a senhora vai tomar um susto na hora que for comprar com o preço. E ela toma um susto, né? Porque é muito barato. Não é ao contrário, né? E eu acho que é interessante, a macrodantina contínua, e eu tenho pacientes que tomam macrodantina há anos, um comprimido por dia. Eu tenho uma paciente em especial, que é a mulher de um colega, que ela toma há 35 anos, ela não para de tomar, não tem efeito colateral, não fui eu que prescrevi. Mas eu acho que a quimioprofilaxia é uma coisa interessante. Numa paciente um pouco mais idosa, o estrógeno vaginal também ajuda muito. O cranberry, eu acho que tem aí algum nível de evidência, acho que é interessante. O cranberry está bem dentro de uns conceitos básicos de Hipócrates, né? Primo não nocere, então com certeza o cranberry não vai fazer mal para ninguém. Em geral, quando a gente está atendendo, o paciente já está tomando cranberry, na maioria das vezes, então falado agora. Mas eu acho que são os pontos principais. É claro que depois de
eventualmente ver que não tem nenhuma alteração funcional em relação ao esvaziamento do bexiga, que é uma coisa às vezes comum, né? Às vezes a gente vê pacientes que hoje em dia, executivas, que trabalham, têm pouco tempo para ir ao banheiro, então que elas vão muito rapidamente ao banheiro, então não tem o tempo para o esvaziamento vesical completo, é um ponto importante para lembrar. Obrigado, Mazé. Uri, concorda se usa antibiótico também? Alguma orientação comportamental específica? Um hábito? Muito importante. Muito importante porque nós ainda temos aquela falta de ousadia para no consultório você fazer uma entrevista legal. Por quê? Porque hoje em dia você está vendo meninas de 14 anos para frente, grávidas, promíscuas, e o sexo ele está generalizado e a camisinha está sendo abandonada. Então nós vamos dividir a cistite das jovens, que como disse naquele bom tempo começava com a cistite da lua de mel, hoje em dia é a cistite da lua de fel, e as velhinhas. Vou falar das velhinhas que elas são muito simpáticas. A velhinha, ela vai vir no consultório, bonitinha, com ruge, ela faz os cílios, ela põe o melhor vestido, e ela vai lá consultar a gente, bonitinha, né? Óculos. Bom, o que acontece com a idosa? A idosa, ela tem muita bacteriúria, ou seja, a famosa bacteriúria assintomática. Então nós, em nome da preservação dos antibióticos que ainda estão tendo funcionamento, por favor, senhores, não tratem velhinhas e velhinhos também, as velhinhas que têm exame de urina, vocês vão tratar o exame de urina. Se ela for sintomática, se ela tiver febre, bota no hospital, trata 48 horas e manda para casa sem tomar nada. Agora, não se pode dar antibiótico, porque o exame veio com 100 mil, 200 mil, 300 mil unidades formadoras de colônias. Isso na idosa. Outra coisa, a idosa que não sabe, você precisa pensar no seguinte: atrofia vaginal. Elas estão secas, ressecadas, não têm atividade sexual, não tem mais quem as encante. Isso pode acontecer até para nós, né? Mas esse epitélio vaginal, ele vai alterar o epitélio distal da uretra feminina. Então essas velhinhas que vocês tratam, que elas têm sintomas, que vocês não curam, vocês ficam dando antibiótico, só dá fazer o quê? Passar o Ovestriol que tinha antigamente, agora tem o Copotrofil, e tem que dilatar delicadamente a uretra distal, porque todas elas têm um grau de estenose. Aí as velhinhas vão ficar livres da infecção. Periodicamente ela vai lá, dá uma dilatadinha, farei uretra distal, bem aqui no meio. Agora, da jovem. Hoje em dia, uma série delas sai sem calcinha para a noite. Não há nada até agora, porque também um presidente da República foi embevecido, uma que estava em cima dele, nada também sem calcinha. Temos vistas para isso, né? Agora, o que acontece? O sexo fica fácil em qualquer lugar. Em pé, eu tenho aqui no meu vídeo pornográfico, o sujeito tendo relação na rua, do lado do automóvel, passando o carro aqui. O que eu estou querendo dizer? Que o comportamento vaginal e às vezes o anal se misturam. Então, uma série de mocinhas, ninguém pergunta, não é para dizer que é proibido o sexo anal, é para dizer que deve ter cuidados com o sexo anal. Por quê? Não pode fazer sexo anal, tirar o pênis do reto, um cole, um monte de bicho ali e fazer sexo vaginal. E a fulana não tem um bidê à disposição, não tem condições de higiene, até aquele xixi que ela precisa fazer depois do ato sexual do André, ela também não tem condição. Ela pode trepar de pé, mas ela não urina de pé. Entenderam a diferença? Nós urinamos e trepamos de pé, mas nós não precisamos ficar agachadinhos, ela precisa ficar, ou então vai escorrer pela perna, que não é bom. Então, a conduta higiene
higiênico sexual. É a mais importante. Tem que ensinar como é que faz e como é que não faz. O antibiótico, esse que eles deram, a macrodantina é fantástica, pessoal. Como eu falei, desde que eu me formei, tinha furadantina. Depois veio o macrocristal da furadantina, que é a de 100 miligramas, que raramente se ouve falar que o cara tem problema pulmonar, que é a famosa fibrose, que eu nunca vi na vida. Tchau. O outro já viu. Obrigado. Tchau. Sua opinião, você tem bastante tempo de janela de consultório, você tem muitas pacientes idosas com bactéria assintomática, que você consegue levar sem tratar. Isso é um bom aspecto que ele levantou, né? Para não ficar com antibiótico e acabar com mas nós temos, sei lá, isso aí todo dia tem consulta de cistite de repetição, todo dia no consultório. O que a gente faz de diferente é assim, a macrodantina, profilaxia, orientação, essas coisas. A gente faz muita cistoscopia, a gente tem cistoscopia no consultório, tem uma enfermagem lá, a gente faz muita cistoscopia. A cistoscopia, raramente a gente encontra alguma coisa, mas é bom para a idosa, para você ver, avaliar a atrofia vaginal. Você observa lá uma vagina totalmente atrófica, às vezes uma uretra que já está no introito quase hipospádico, então você avalia melhor a paciente, a paciente já se sente mais avaliada, e fazer uma ultrassom, basicamente isso, tratamos dessa maneira. A única coisa que nós temos assim, experiência ruim foi com o Urovaxon. Para nós é péssimo. Aliás, eu não me lembro se em algum caso eu consegui resolver com o Urovaxon, ou se melhoraram, diminuíram-se, ou pararam. Alguém tem boa experiência com o Urovaxon? Mesa? Não. Alguém usa a instilação? Oi? Funciona por pouco tempo. Então, aparentemente, saiu com a grande promessa de resolver isso, parece que o consenso da mesa. Alguém usa instilação intravesical de antibióticos, tipo aminoglucoside, em uma dessas situações? Estou perguntando porque eu já vi alguma coisa perto do ano 2000, aqui no Camargo tinha um trabalho que propôs isso com alguns resultados. Alguém tem experiência com isso? Usa? Acha que tem benefício ou não? Eu já vi, existe na literatura a utilização do ácido hialurônico intravesical, mesmo ácido hialurônico utilizado para cistite intersticial e mesmo cistite actínica, que pode reduzir a chance de infecção de repetição. Só queria pontuar uma coisinha em relação à macrodantina a longo prazo. Os guidelines, eles falam claramente, isso é importante para a nossa prática, do risco de casos sérios de doença pulmonar e hepática com o uso da macrodantina a longo prazo. Isso é interessante estar na cabeça, na mente da gente. Eu tenho utilizado bastante a fosfomicina na profilaxia. Dá a possibilidade de a gente utilizar a cada 10 dias, uma semana ou 10 dias. Eu acho também um tipo de discussão bastante interessante. Obrigado. Eu queria agora aproveitar esses minutos finais, abrir para a plateia, se quer fazer comentário, para